Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou a Lucimar, sou fundadora da Comunidade Presença, sou celibatária e com muita alegria eu vim aqui a convite do Padre Tiago para poder fazer essa colocação para vocês e inclusive preparar o coração de vocês para uma graça especial que Deus tem reservado para todos nós, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Jesus, o grande restaurador. Porque não é a comunidade que restaura, não é a gente mesmo que restaura. Quem restaura é Jesus, porque Ele é o restaurador. E essa graça da restauração, ela tem um tom na nossa vida de ressurreição. O que é ressurreição? É uma vida nova, gente. É uma vida nova em Cristo. Olha, gente, quando nós falamos em restauração, já foi falado, Padre, sobre a diferença da restauração e da reforma? Não? Quando nós falamos, porque o encontro chama Restaurados no Amor, né? Então, quando nós falamos em restauração, nós precisamos entender que existe uma diferença entre restaurar e reformar. Quando a gente se coloca para reformar uma casa, a reforma, ela pode mudar o jeito dos cômodos da casa, da estrutura da casa, ela pode mudar a cor, ela pode mudar as aberturas, né, janela, porta, tudo mais. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma reforma. Agora, quando a gente fala em restauração, primeiro a gente vê aquela peça como algo valiosíssimo, precioso, que não pode mudar a sua origem. Então, a restauração, ela é um processo mais longo. Por quê? Porque a restauração, ela precisa devolver para aquela peça, para aquele quadro, para aquela escultura, a originalidade daquilo que ele é. Quando nós vamos assim, por exemplo, não sei se vocês já visitaram a Catedral de São João da Boa Vista. É uma igreja que todas as paredes têm pinturas. Todas as paredes têm pinturas. Então, pintar essa capela de Santa Catarina de Sena é fácil. Você pega uma cor de tinta, vem aqui e pinta. Agora, restaurar as paredes da catedral, não é tão simples assim. Porque precisa ter a cor exata da tinta, os traços do desenho exato como é, e a gente não pode interferir naquilo que foi o pensamento do artista. Então, quando eu estou falando para vocês que nós estamos num encontro de restaurados no amor, é porque o amor de Deus, ele não quer fazer uma reforma na nossa vida. Entende? Essa parede não está boa, vamos quebrar ela aqui. Não, Deus não quer fazer uma reforma na nossa vida. Deus quer fazer uma restauração. Ele quer devolver para nós aquilo que foi o pensamento original dele para nós. Isso aqui é lindo, gente. Porque quando Deus foi nos criar, claro que aquilo que a ciência ensina sobre a criação é verdade, né? É pela união de um óvulo com um espermatozoide que se gera a vida humana, do ser humano. Porém, antes desse ato acontecer, houve um pensamento de Deus. Então Deus pensou em mim e em você, e nesse pensamento de Deus existe algo que é original só para nós. Mesmo que a gente tenha 10, 12, 15 irmãos, mas para cada um, Deus tem um pensamento. E o pensamento de Deus para nós não é um pensamento de quem está pensando assim, já sei, vou fazer isso para isso, sabe? Deus não coloca uma condição assim para nos criar. Ele nos cria para sermos amados e sinal deste amor onde nós estamos. Então, a gente só vai se realizar assim, dentro de uma relação de amor. Primeiro com Deus, depois comigo, para gerar isso com o outro, né? E quando
Quando isso não acontece na nossa história, aí vem as rachaduras, aquelas áreas da nossa vida que às vezes ficam muito amassadas, porque às vezes gera na nossa vida sentimentos que vão ser contrários àquilo que foi o pensamento original de Deus. Se Ele nos criou para amar, então automaticamente no amor a gente está apto a perdoar, a reconciliar, a conviver com o outro, a viver a fraternidade, a solidariedade, a generosidade, o amor fraterno. Agora, quando isso não acontece, o que vai acontecer são outros tipos de feridas que às vezes faz a gente não estar próximo dos outros por uma culpa, por um medo, por uma rejeição, por um sentimento de fracasso, né? Então, é muito bonito quando a gente faz esse processo do Restaurados, porque para cada turma Deus vai inspirando algo, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou me esforçar ao máximo para passar para vocês o que foi que Deus colocou no meu coração, rezando para esse grupo que está aqui. Né? Porque os missionários que estão aqui vão perceber que a gente nunca trabalhou com a palavra que eu vou trabalhar aqui com o grupo dos restaurados nesse momento. Por quê? Porque Deus tem algo que é especial para vocês e que eu não sei o que é. Eu não posso omitir aquilo que Deus está colocando. Então, por favor, quem já fez o restaurado antes, não vai falar, ai, comigo Deus não fez assim, né? Pelo amor de Deus, faça de novo. Então, veja, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Porque eu também preciso apresentar para vocês um processo de restauração. Como é que a comunidade presença faz na vida da pessoa esse processo de restauração? Se para restaurar uma obra de arte demora-se muito tempo, a gente não pode limitar o processo da graça de Deus com um dia de domingo, entende? Se Ele quiser, Ele pode fazer, gente. Mas Ele quis colocar uma metodologia própria. Então, por exemplo, ao sair desse encontro, para aqueles que querem viver essa experiência, nós temos para frente 8 semanas, não são 8 domingos, hein, gente? São 8 semanas, onde cada vez que você vem aqui, geralmente é na terça-feira, né, padre? Na terça-feira você vem, tem ali aquele espaço curto de tempo que você fica aqui, você vai ouvir uma pregação, então você vai ser instruído, formado, cuidado, orientado através dessa pregação. Junto com essa pregação tem um momento de espiritualidade. Nessa espiritualidade, você vai ser conduzido para uma experiência com a palavra que foi proclamada. E aí daquela semana, e automaticamente você vai encontrar com outras pessoas, e nesse encontro com outras pessoas, você vai ver aquilo que é um grande remédio para a nossa sociedade atual, que é a fraternidade. A gente vê que a sociedade hoje ela está doente, porque as pessoas estão se isolando, as pessoas não estão mais criando vínculos definitivos umas com as outras, as pessoas estão evitando o contato mais próximo, né, a proximidade, porque as redes sociais, o WhatsApp da vida, né, faz a pessoa se comunicar com 10 ao mesmo tempo, com 100 ao mesmo tempo, mas sem relação de amizade com nenhuma. Então, esses encontros de restauração cura os processos de amizade que a gente vivenciou no decorrer da nossa vida e que muitas vezes a gente se deparou com frustração, com decepção, com inimizades, né? Outras vezes, então, com aquele choque por ter perdido alguma pessoa, ou pela morte, ou pela separação, ou pelas intrigas. Então, esse processo de restauração é um processo muito bonito na vida da gente, onde nós recebemos o primeiro anúncio, que a gente chama de querigma. E o querigma é o primeiro anúncio que a igreja dá para todos os batizados, que somos nós. Entende? Então, a primeira etapa da restauração são esses 8 encontros. Ah, Lucimar, mas então não é tudo hoje? Não, hoje Deus está fazendo, Deus está operando. Mas Ele está te convidando para esses passos onde você vai ter formações, espiritualidade e fraternidade.
Você vai começar a resgatar dentro da tua vida vínculos de pertença, que é outra coisa que as pessoas já estão ficando um pouco distante disso, né? Esses vínculos de pertença, eu pertenço a tal grupo, eu pertenço a tal paróquia, eu pertenço a tal movimento, eu pertenço à família tal, né? Hoje tem, graças a Deus, nas cidades do interior, a gente consegue ver esse processo de uma forma ainda possível, né? Mas a gente que roda pelo mundo afora aí, nos trabalhos da evangelização, no trabalho missionário, a gente percebe o quanto que as pessoas estão afastadas umas das outras, desconfiadas, com medo, né? A palavra que Deus me deu quando eu rezava para vocês é uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11. E eu quero convidar você que está aqui com a Bíblia, né, para você ir lá em João, capítulo 11. É uma passagem conhecida. É uma passagem conhecida, é uma passagem onde a gente vai ver a manifestação do amor de Jesus em uma vida que foi atingida pela morte. Olha isso, gente, da ressurreição de Lázaro. Não sei se vocês sabem, mas Lázaro, ele era um amigo de Jesus. Na verdade, a família de Lázaro, né? Lázaro, Marta e Maria, eram amigos de Jesus. Eles moravam numa cidade chamada Betânia. E sempre que Jesus passava por ali, Jesus ia a essa casa. Porque ali era o lugar da acolhida para ele. Sabe? Sabe quando a gente tem um amigo e de vez em quando a gente vai lá na casa desse amigo e é gostoso estar ali, é gostoso conversar, é gostoso partilhar a vida, é gostoso dar umas risadas junto, é gostoso rezar juntos, né? Quando a gente tem um amigo que passa por problemas, o que a gente faz? A gente quer ajudar, a gente se aproxima mais, a gente se preocupa, não é assim? E Jesus também tinha esse zelo, esse carinho com todos. Mas para com Marta, Maria e Lázaro, Jesus tinha uma relação de amigos. Gente, como isso é importante. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a participar do grupo de oração, e olha, gente, ontem fez 34 anos que eu entrei pela primeira vez num grupo de oração. Gente, olha que coisa maravilhosa. 34 anos que eu fui pela primeira vez num grupo de oração. E eu me recordo que eu fui primeiro num grupo de adultos, depois eu fui para o grupo de jovens, né, da renovação. E ali naquele grupo eu aprendi a ter amigos. Eu aprendi a ter amigos, eu aprendi a ser amiga. E como isso foi assim, um instrumento de cura para a minha vida, um instrumento de cura para a minha juventude. Porque na época eu fui em agosto, né, em novembro eu fazia 19 anos. Eu tinha 18 anos quando eu fui para o grupo de oração pela primeira vez. Eu estava bem na minha juventude, né? Hoje eu tenho 52, gente. Em novembro eu faço 53, né? Mas eu tinha, ali na minha juventude, eu não tinha amigos. Eu tinha parentes, né? Eu tenho só uma irmã, que é a Lucilene. Nós temos 10 anos de diferença uma da outra, então quando eu tinha 18, ela tinha 8, né? Então era uma diferença muito grande, as nossas atividades eram diferentes, né? E eu fui aprender a ter amigos, a ser amiga dentro daquele grupo. Eu fui aprender a confiar nas amizades ali. Por quê? Porque Deus também fez um processo de cura comigo, né? Então quando eu vi essa palavra aqui, o que eu entendi? Deus tem um processo de cura para fazer na nossa vida. Deus quer nos resgatar de algumas realidades de morte. Gente, e eu vou falar isso com vocês com muita liberdade. Sabe, com muita liberdade mesmo. Porque às vezes não é a morte de um irmão que morreu ou de um amigo que morreu, mas às vezes são mortes de realidades da nossa vida, da nossa história, que nós enterramos e ali a gente precisa de uma resolução de Deus. Tá? Então vamos lá, o que a palavra diz? Lázaro caiu doente em Betânia. Lembra bem, hein? Lázaro é o amigo de Jesus. E ele ficou
Então vamos nos colocar aqui como Lázaro, certo? Eu sou Lázaro, você é Lázaro. Nós somos os Lázaros, os amigos de Jesus. E nós caímos? Mas eu não estou doente não. Tá bom. Faz de conta que não é hoje que você está doente. Você ficou doente um dia lá atrás. Hoje você está melhor já, né? Mas o problema está aí. Tá certo? E não sou eu que estou dizendo, hein? É a palavra. Então vamos lá. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, pedir a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem uma finalidade, a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Bom, olha como essa família era íntima de Jesus. Porque as irmãs pediram para avisar Jesus que aquele amigo que Jesus ama estava doente. Sabe quando nós vemos alguém doente e a gente fala assim: fala para o fulano rezar para ele, fala para a fulana rezar para ele, sabe? Porque a gente fica preocupado com aquela situação, a gente tem medo que aconteça alguma coisa ruim com a pessoa, né? De certa forma, Marta e Maria já estavam sentindo a enfermidade do irmão. Elas o conheciam e elas sabiam que realmente ele não estava bem. Então presta atenção. Pode ser que você hoje fala assim: Senhor, mas eu estou bem, eu estou em paz. Tá certo, gente. Mas sabe quando a gente perde a paz? Quando aquelas situações que nós temos e são mal resolvidas vêm à tona. Aí a gente cai doente. A gente cai doente porque nós não somos atingidos no físico. Nós somos atingidos às vezes no emocional, nós somos atingidos às vezes no espiritual, né? Vamos seguir aqui. Ora, lá no versículo 5. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de se sarar. Jesus, entretanto, falava da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Vocês têm noção do que deve ser isso? Uma pessoa já há 4 dias morta no sepulcro? Vocês têm noção do que é? Vocês imaginam uma família onde aquele ente querido há 4 dias faleceu? Como será que estavam Marta e Maria? Porque é interessante que na palavra não fala, né, dos pais de Marta, Maria e Lázaro. Fala só deles, vocês prestaram atenção nisso?
Então, a gente deduz que eles moravam só os irmãos. Vocês têm noção, nós aqui, com certeza, todos nós já passamos por essa experiência de perder algum ente querido na morte, não foi? Com 4 dias que a pessoa morreu, aquela dor ainda é muito intensa dentro de nós. É uma dor que arde, que só a consolação de Deus mesmo para chegar no nosso coração, gente. É aí que a gente entende o que é consolação, né? Então vamos lá. A chegada, eu já li aqui essa parte, né? A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhe apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus. Vamos ler junto o que Jesus falou, quem está com a Bíblia? O que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Não. Vamos ler mais alto. O que ele falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você crê nisso? Então olha aqui, eu quero dizer para vocês que o Restaurados no Amor também quer restaurar a nossa fé. A nossa fé. O Restaurados no Amor quer restaurar a nossa fé para a gente crer que Jesus é a ressurreição e a vida. E se eu colocar a minha vida em Jesus, eu sei que eu terei a vida eterna, mas Ele caminhará comigo todos os dias, todos os instantes. Vocês entendem? Esse processo, por isso que eu falei que é um processo, né? Essas 8 semanas que virão, a cada dia Deus vai gotejando na nossa vida o seu amor para tirar as pedras do sepulcro da nossa vida de fé, da nossa vida espiritual, da nossa vida sacramental, do nosso estado de vida. Isso não é bom, gente? Isso é maravilhoso. É um processo que Deus quer devolver para nós a alegria de sermos homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que caminham com Jesus, que creem em Jesus, que têm Jesus como o Senhor da sua vida, que tem Jesus como a ressurreição, porque Ele disse: eu sou a ressurreição. Boa tarde, graça e paz. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aí, gente, aí você vai falar assim: Lucimar, não estou morto. Tá, gente? Eu estou olhando para pessoas que estão vivas, mas às vezes o que está abalado em nós é a fé. Às vezes o que está abalado em nós é o diálogo, são as amizades, são os sonhos. Às vezes o que está abalado em nós é a nossa própria história de vida, em coisas que a gente não aceitou bem o caso, tá? E aí a palavra diz assim, ó: a essas palavras
ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, saíram crendo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sobre o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus: vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Olha a ideia dos judeus. É a ideia de todos nós, né? A gente pensa assim: nossa, se eu tivesse tido mais fé nessa situação, isso não teria acontecido comigo. Nossa, se fulano tivesse feito desse jeito, talvez essa tragédia não teria acontecido. Eles pensaram assim, né? Puxa, Jesus fez cego enxergar, fez paralítico andar. Ele poderia ter estado aqui para que o Lázaro não morresse. Então vocês percebem que a visão daquele povo era assim, era uma visão sim de quem acreditava no poder de Jesus. Porém, eles achavam que não tinha mais jeito, porque Lázaro já morreu. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente pensa assim: não tem mais jeito, não vai dar mais certo. Agora não dá mais nada, agora acabou de vez, agora não tem mais jeito. Às vezes nós que acreditamos em Deus olhamos para as situações que nos acontecem e a gente fala assim: não tem mais jeito. Às vezes a gente olha para uma situação lá de dentro da nossa casa, da nossa família, e fala assim: não tem mais jeito. Às vezes a gente olha para uma situação de doença, gente. Quer ver quando o câncer visita a gente, não é verdade? A gente fica com medo. Medo do quê? Medo de morrer. E aí muitas pessoas se entregam e falam assim: não tem mais jeito. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você uma grande notícia. Tem jeito. Porque Jesus mostrou para Marta, para Maria, e Jesus também mostrou para todos aqueles judeus que estavam ali, que realmente ele não estava quando Lázaro morreu. Porém, ele chegou agora, né? Ele chegou. Vamos lá. Gente, qual foi o versículo que eu parei? 38, né? Vamos lá. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. O que é sepulcro? O túmulo, o cemitério, o lugar da morte, onde tudo estava acabado, onde não tem mais vida. Ele foi lá. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei
que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o. E o que aconteceu com Lázaro? Ele ressuscitou. Ele vence a morte. Existe todo um contexto teológico nessa palavra que hoje não é dia de eu explicar isso para vocês. Depois eu nem sei explicar assim, isso é coisa do padre. Eu estou aqui para falar aquilo que é da parte espiritual. Gente, quando nós cremos em Jesus, até aquelas realidades que a gente pensa assim, não tem jeito, Ele dá um jeito, porque Ele é vida, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele pode realizar isso em nossas vidas. Vocês crerem nisso? Vocês creem nisso? De verdade? Que jeito que Lázaro estava quando aquela pedra foi rolada? Ele estava morto. Mas o físico, o corpo dele estava que jeito? Enfaixado. Havia faixas, porque esse era o costume deles, né? Esse era o costume deles. Havia faixa que enfaixava aquele corpo sem vida. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu estava preparando essa palavra, me deu uma vontade de enfaixar um de vocês. Eu falei assim, se tiver alguém ali, Jesus, que está pensando, que está sentindo numa realidade de morte, eu vou enfaixar esse povo, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. E aí Jesus me mostrava um outro contexto dessa palavra. Vocês precisam ter um gostinho do que é o restaurado no amor hoje.